convidamos o professor Dr. Arlindo Felipe Júnior, coordenador do evento e chefe do gabinete do reitor, e o professor Dr. Marcos Buqueride, para a sua apresentação. A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos nessa cerimônia de abertura e deseja um ótimo evento. Eu gostaria, então, que nós, nessa sessão, traríamos a vocês e a todos os que estão nos assistindo à distância, pelo YouTube, aquilo que é o programa Eixos Temáticos, a sua concepção e, ao mesmo tempo, os propósitos desse programa e de que maneira, inclusive, os nossos colegas que coordenam cada um dos eixos estarão trazendo aqui já a sua visão e as suas perspectivas em relação a cada um dos temas. Para isso, eu passaria a palavra, então, ao professor Marcos Buqueride, que é o coordenador executivo de todo o programa Eixos Temáticos e que conta para o desenvolvimento dessa atividade com a professora Célia Garcia e com o professor Bruno Caramelli e com o professor Fernando Cunha. Então, nesse aspecto, passaria já a palavra imediatamente, professor, inclusive com toda a carga, né, de bons eflúvios que esse programa tem trazido e principalmente com o envolvimento de todos os nossos colegas. Quero também só lembrar a importância de que em cada um dos 3 dias do ciclo nós teremos, como vocês veem no programa, um movimento cultural. E para o desenvolvimento desse movimento cultural, a ideia posta é de que nós teremos, então, aqui, no dia de hoje, a USP fazendo o seu movimento cultural. Amanhã será o movimento cultural da Unesp e, na quinta-feira, no fechamento desse ciclo, nós teremos, então, o movimento cultural realizado pela Unicamp. E agradecer a organização desse movimento cultural, que traz uma concepção e uma inovação na forma de tratar das questões que envolvem a arte e a cultura no contexto como atividade científica e como atividade acadêmica de alto nível. E o agradecimento é feito, então, ao professor Martin Grossman e à professora Lúcia, ambos da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Professor Marcos, a palavra, então, é sua. Obrigado, Arlindo. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los para o nosso evento no USP Pensa Brasil, evento dos eixos temáticos. A minha missão aqui é fazer uma breve apresentação sobre o programa em si, um escopo geral, mas o principal hoje serão as apresentações dos colegas dos eixos temáticos. Isso foi arranjado, então, em 3 dias. Hoje serão 3 apresentações, amanhã 4 apresentações e depois de amanhã mais 4 apresentações. Essas apresentações estão agrupadas de tal maneira a nós já começarmos um processo de interação entre os eixos temáticos, como vocês verão. Nós conversamos com cada um dos coordenadores e já encomendamos para eles algumas das interações possíveis. Então, esse é um processo que vai se construir, né, ao longo do programa, esperamos, então, durante essa gestão. E se funcionar o nosso programa, nós esperamos que isso venha para a USP, que os eixos temáticos tenham vindo para a USP para ficar, né? Essa interação com a sociedade, a professora Maria Arminda comentou, o professor Carlotti também, que nós possamos interagir com a sociedade, com uma parte da sociedade dessa maneira. Então, está aí o nosso logo, né, do programa dos eixos temáticos. Nós temos 4 objetivos estratégicos, né? Então, identificar como a USP pode ajudar a resolver grandes problemas, informar a sociedade como a USP aborda temas complexos.
oferecer soluções que possam gerar políticas públicas embasadas em ciência, conectar ainda mais a USP com a sociedade. Então, esse seria já um objetivo final e sempre visando essa interação com a sociedade na forma de atuar sobre as políticas públicas. Os nossos principais objetivos, nós iniciamos convidando... primeiro, nós determinamos 11 eixos temáticos. Esses 11 eixos temáticos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eles foram desenhados juntamente com a professora Maria Arminda e com o professor Carlotti, né? Então, é a partir da reitoria que saem essas ideias. E nós convidamos, inicialmente, 2 coordenadores especialistas nas grandes áreas dos eixos temáticos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos vários outros especialistas na USP que trabalhem com isso. Esses 2 coordenadores são os primeiros, né, os desbravadores, e nós pretendemos que os eixos temáticos atraiam cada vez mais os colegas. Esses 11, e nós encomendamos especificamente que esses coordenadores, que são 22 no caso, convidassem para cada eixo mais 10 professores para trabalharem em conjunto. E com isto, o que nós pretendemos é criar subsídios para o reitor, para a vice-reitora e para os pró-reitores, para que eles possam, quando interagirem com a sociedade, principalmente no âmbito da política, possam apresentar a USP como um banco de soluções ou um banco de conhecimento que podem servir de embasamento para políticas públicas. E com isso, a gente pretende, então, construir uma ferramenta de interação entre a USP e os setores da política, com as empresas, né, com vários setores da sociedade. Também com a sociedade em geral, nós estamos trabalhando numa série de programas de rádio, ligados a animações e sistemas de comunicação que vai para a sociedade em geral. Os nossos coordenadores de eixos temáticos já têm a encomenda e alguns já foram publicados, alguns artigos já foram publicados nos eixos temáticos. Vocês vão ver hoje a belíssima abrangência de cultura e artes que o Martin e a Lúcia, né, desenharam para a gente, né, com uma nova visão, né, o Martin vai falar hoje sobre isso. E com isso, então, a gente subsidia a mídia, né, a gente pauta debates, né, e interagimos mais fortemente com a sociedade. Essa é a ideia, e a ideia também de interferir, fazer com que a sociedade use a USP, né, use o conhecimento da USP. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou falar 2 slides aqui sobre políticas públicas, né? Então, a base dele é o seguinte: quando a gente pensa em inovação, na inovação tecnológica, na década de 80, a NASA construiu uma ferramenta que são chamados TRLs, né? Technology Readiness Levels, para evitar que os foguetes caíssem e que eles tivessem problemas, como nós todos acompanhamos, eles criaram esses princípios. Eu vou olhar mais aqui do lado direito, né? Cada TRL, são 9 TRLs. Então, a pesquisa básica vai ali de TRL 1 a 3, né? A prova de factibilidade. Então, uma vez que você tem o conhecimento, que você descobre alguma coisa, você vai ver se aquela... E acha que aquilo pode ter uma pegada tecnológica. O próximo passo é ver se aquilo é factível, se a sociedade está pronta para receber, se nós podemos avançar com isso. E, a partir daí, começa o desenvolvimento tecnológico, que, como vocês veem aí, vai até o TRL 5. E, uma vez que esse desenvolvimento é feito, a gente chega num ponto de uma demonstração. Essa tecnologia está pronta, agora vamos demonstrar que ela pode funcionar. Essa demonstração ainda não é a colocação da tecnologia na sociedade. Essa demonstração, ou no meio tecnológico qualquer, essa demonstração é simplesmente demonstrar que funciona. Aí sim vem o desenvolvimento tecnológico e a operação da tecnologia. Uma vez que a tecnologia é operada, você vai ter que replanejar, né? Então, é um processo complexo que tem funcionado muito bem e foi adotado na Europa,
né, para várias outras coisas que não fosse tecnologia. E para nós aqui, então a gente traduz, ao invés de Technology Readiness Level, a gente traduz para maturidade da política pública, Maturity of Public Policy, propositalmente colocada MPP, que serve tanto em inglês quanto em português. São 9, então a gente colocou 9, e a produção de conhecimento, vocês veem que está no MPP 1 a 3, e está relacionada com a pesquisa básica, está relacionada com a pesquisa orientada por problemas, com a pesquisa portadora de futuro. Eu gostaria aqui só de salientar a importância da pesquisa básica. A pesquisa básica, sem ela, a galinha dos ovos de ouro, né? Sem ela não existe como termos a política orientada por problemas ou a política portadora de futuro. Então, é preciso manter acesa a chama que faz a pesquisa básica. E ela começa ali no MPP1. Gradativamente, conforme vamos passando para MPP 4, 5, 6, nós temos que interagir com a sociedade. A USP tem a sua política e tem pessoas da USP que fazem parte da política nacional, política estadual, política municipal. Mas quem faz isso são outros membros da sociedade, na maioria dos casos. Então, nós temos que interagir, e essa é a interação principal que os eixos temáticos querem ter. Levar o conhecimento da USP para interagir com órgãos de governo, com a política, com a sociedade em geral, e seguir aqueles processos de desenvolvimento tecnológico, que pode ser o desenvolvimento de uma política pública, né? E depois fazer a aplicação. E isso também é feito por outras partes da sociedade. A gestão pública, a gestão em si, não somente os órgãos de governo em si, ou a política em si, mas a gestão pública é tremendamente importante nesse processo. E quando você faz isso, você faz os testes de aplicação, você faz o lançamento e você tem que fazer a manutenção dessa política pública. Então, essa é uma visão que a gente tem inicialmente, e nós já começamos a discutir algumas coisas com os coordenadores, isso, obviamente, é para ser modificado, repensado, etc., mas é uma possibilidade. Os eixos temáticos que foram colocados, eles são esses. Então, desigualdades, né? Democracia, cidades, cultura e artes, meio ambiente, agronegócio, que aqui está como agronegócio, nós mudamos o nome para agricultura e pecuária, energia, indústria, economia, saúde e educação. São eixos que propositalmente amplos, né, para serem pensados de forma ampla, e esses eixos estão assentados sobre um nexo central da gestão USP Viva, que foi a gestão do professor Carlotti. Então, essa ideia já vem sendo discutida com o professor Carlotti há bastante tempo antes da eleição, né, do professor Carlotti e da professora Maria Arminda. E o tripé dessa gestão é a sustentabilidade, a inovação e a inclusão. Então, os nossos coordenadores trabalham desenvolvendo as suas ideias com base nesse tripé. Então, esses são os eixos temáticos, e nós fizemos uma ancoragem, vamos dizer assim, dos eixos temáticos nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês veem aí vários deles coloridos, né? Esses objetivos do desenvolvimento sustentável são a base que a ONU formou por uma longa história e chegou nesse momento com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos nos eixos temáticos hoje uma matriz que tem 11 eixos por 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui, para vocês verem um pouco mais de perto, né, eu não vou discorrer sobre eles, mas assim, nós atribuímos inicialmente 3 objetivos do desenvolvimento sustentável para cada um dos eixos. Essa atribuição vai mudar de acordo com a visão dos coordenadores de eixo e dos grupos, obviamente, mas aí vocês podem ter uma ideia. Esses são os 3 eixos de atribuição primária. Obviamente, todos os eixos se articulam com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas a gente colocou os 3 primários aí,
como eu disse, que podem mudar, essa matriz pode mudar, inclusive mudar dependendo do tipo de pensamento, dependendo da época, dependendo de como o grupo esteja trabalhando, ele pode se direcionar, o grupo de saúde pode uma hora olhar o objetivo 3, 6 e 13, mas ele pode querer olhar, por outro lado, a parte de educação dentro da saúde e olhar o 1, 4 e 9, como vocês veem ao lado. Então, essa interação ainda está por começar. Nós estamos iniciando, né, através de um pedido que nós fizemos aos coordenadores e aos grupos, de criarem um documento. Nós criamos esse documento no Instituto de Estudos Avançados para cidades, no ano de 2020, quando foram as eleições municipais, e desenvolvemos uma metodologia, não é uma metodologia perfeita, mas é uma metodologia para iniciar o processo, e criamos 193 itens de agenda, né, para oferecer aos políticos. Esses itens de agenda, nesse caso aqui, foi para cidades, e aí nós vamos ter um documento desses para cada um dos eixos. Esses itens de agenda não quer dizer que nós estejamos dizendo para os fazedores de política pública ou gestores de política pública que eles devam seguir cada um dos itens de agenda, mas eles vão poder ter opções para combinarem os itens de agenda e criar políticas públicas da maneira que eles acharem mais adequado e suas equipes acharem mais adequado. Paralelamente, nós temos a Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, o ICMC, o Instituto de Computação de São Carlos, na pessoa do professor Adenilson, está modificando o banco de teses da USP, de tal maneira que, quando vocês fizerem uma busca no banco de teses, vocês não buscarão somente nos resumos, como acontece hoje, mas buscarão na tese inteira. Então, cada um dos nossos grupos, cada um dos nossos eixos temáticos, assim como os senhores, quando quiserem, vão poder fazer um grupo de criar um grupo de palavras-chave e trazerem para cada um dos eixos, essa é a nossa ideia, que cada um dos eixos traga aquilo que a USP já fez naquela determinada área e possa oferecer isso à sociedade e possa usar isso para criar as suas visões e os seus futuros estudos, né? Com essa matriz de 11 por 17, que eu falei para os senhores, nós vamos ter um sistema de multivisão. Nós vamos poder olhar, através dos itens de agenda, como cada eixo olha os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e eu vou poder andar em volta dos problemas e olhar como os vários eixos olham de forma distinta para cada um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, erradicação da fome. Eu vou poder ver como a saúde está pensando a respeito, como a educação está pensando a respeito, como a economia está pensando a respeito e assim por diante. Com isso, eu crio inicialmente um sistema de multivisão, né? Que aí, reunindo os professores novamente, nós vamos poder pensar em projetos bem mais sólidos, né, e políticas públicas bem mais consistentes, né, para oferecer para a sociedade. Então, o futuro do programa ele vai se construir, obviamente, vai se construir na medida em que essas interações existirem. Eu não vou apresentar aqui um cronograma, como a gente faz nos nossos projetos de pesquisa, porque é impossível fazer isso, porque essas interações nunca foram feitas e nós vamos ter que fazer juntos e vamos ter que aprender como fazer. Mas uma coisa que nós vamos ter, no dia 12 de setembro, a encomenda feita para os grupos, 11 documentos de itens de agenda, e nós temos um pós-doc, né, um pós-doutorando para cada eixo, e 2 pós-doutorandos para São Carlos, para a computação. Temos alguns pós-doutorandos para a coordenação e para o planejamento estratégico, dentro do domínio da assessoria do reitor. E com esse grupo, nós vamos ter um espaço no CDI para esse grupo trabalhar, e com esse grupo de pós-docs e professores, nós vamos ajustar esses documentos, criar inicialmente um documento para que o reitor e a vice-reitora possam utilizar. O primeiro documento deverá ser, tentativamente, um documento com
composto dos 11 documentos. A ilustração já vai começar, que vocês vão acompanhar aqui. A gente já tem ali uma ilustração que vai ser feita para o nosso livro e criarmos um documento, então, que possa ser entregue, possivelmente, num evento junto inicialmente, à LESP, né? a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente entregaria esses itens de agenda inicialmente. E depois vamos continuar trabalhando, indo em direção a políticas públicas e talvez interferir e trabalhar com órgãos do governo, órgãos de gestão pública, no sentido de chegarmos a influenciar políticas públicas, como a USP tem feito de várias maneiras. Então, a outra coisa que nós queremos fazer é detectar o que a USP já faz, trazer esse pessoal. Se você for a qualquer comunidade, eu já tive conversas com líderes de comunidades de São Paulo e do Brasil, e vários daqui de São Paulo. É difícil você achar uma comunidade ou uma favela, como muitos gostam de ser chamados, que não tenha um projeto USP trabalhando lá dentro, né? Então, a gente tem a gente já interfere nas políticas públicas. O que nós estamos fazendo, em parte, é organizar isso, é trazer uma nova organização e trazer o intelecto desse grupo de professores que nós inicialmente convidamos para fazer. E nós pretendemos, com as teses, né, e papers e livros que a USP produz, construir meta-análises, né, olharmos em perspectiva esses problemas, construindo meta-análises, construindo análises bibliométricas que sirvam não só para nós, professores, mas que sirvam para a sociedade se apoiar e embasar melhor as políticas públicas. Então, a gente vai lá do MPP 1 ao MPP 4, mais ou menos, mas nós vamos lá dar a nossa opinião e fazer com que o processo se torne cada vez mais eficiente no sentido de fazer políticas públicas. Então, é isso, eu agradeço a atenção de todos e gostaria de chamar o professor Bruno para iniciar os nossos trabalhos. Obrigado.